começar, hein, pessoal? Tá todo mundo ouvindo aí, né? Ouvindo e vendo, espero. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Olha só. Esse Tuticã já estava articulado há algum tempo, mas eu acho que o momento oportuno é agora, porque nós estamos chegando perto da terceira tentativa de votar, lá na Comissão de Seguridade Social e Família, um projeto que trata da contribuição sobre grandes fortunas, sobre patrimônio, dirigido para a saúde. Por que eu digo assim? Porque contribuição não é um imposto geral que vai para o caixa único do governo, para o orçamento geral, para depois ser disputado para cair no orçamento da saúde. A contribuição sobre grandes fortunas, ele é protegido pelo artigo 195 da Constituição Federal, que tem um inciso que diz assim: a qualquer momento pode ser criada uma contribuição, isso na Constituição brasileira, para a Seguridade Social. E é baseado neste artigo, não naquele artigo geral que autoriza o imposto sobre grandes fortunas, que nos dá autonomia para criar uma contribuição, ou seja, é uma taxação rubricada para a Seguridade Social e, no caso, para a saúde que nós estamos criando, sobre grandes fortunas. Neste caso, sobre patrimônio, não é sobre renda, é sobre patrimônio. Esse projeto é de autoria do deputado Dr. Aloísio, que é aqui do PV de Macaé, do estado do Rio de Janeiro, cuja relatoria eu solicitei e passei a estudar o projeto dele e fiz várias emendas construindo uma modificação do projeto, ou seja, tem várias modificações que eu considero assim importantes do projeto para que a gente pudesse reduzir arestas e garantir um projeto até bastante justo. Por quê? Porque nós colocamos uma faixa a partir de 4 milhões de reais para iniciar essa taxação. Aumentei o número de faixas de tributação para que eu não misturasse muita gente da mesma faixa de tributação, para que eu não misturasse alguém que tem, vamos dizer, 30 milhões de patrimônio com quem tem 100 milhões de patrimônio, que são faixas diferentes, para que a gente fizesse uma tributação mais progressiva e mais justa, para que a gente pudesse deduzir, como faz o imposto sobre a renda, imóveis até um determinado valor, para que a gente possa deduzir dívidas até um determinado valor, para que a gente possa deduzir instrumentos de trabalho, consultórios e equipamentos até um determinado valor. Ou seja, para que a gente fizesse um projeto redondo, justo, e que a gente não criasse resistências onde não precisamos criar, né? Mas que, ao mesmo tempo, nós conseguíssemos uma fonte de recursos, que não é uma solução mágica, mas que fosse mais uma fonte de recursos para a saúde do povo brasileiro. E tem mais um dado super importante: não é uma contribuição que entra no mínimo constitucional da saúde, não. Hoje, a emenda 29, ela determina um mínimo constitucional, né? E essa contribuição ela está para além do mínimo, para que a gente não corra aquele velho risco de que a contribuição entra por um lado e sai por outro, né? Como foi o que aconteceu com a CPMF por um bom tempo. Ela entrava por uma porta e saía por outra. Essa não. Essa ela não entra no mínimo constitucional. É uma contribuição, é um plus, é um a mais, que não entra no mínimo constitucional. Então, em resumo, o que nós vamos fazer? Nós vamos tributar patrimônio, que começa a partir de 4 milhões e vai até o infinito. Essa taxação, na forma de contribuição, ela nos dará, segundo estudos e simulações que nós fizemos com o IPEA, eu levei 2 meses trabalhando nesse relatório, nós podemos atingir aí uma soma em torno, sem atualização, tá, de 14 bilhões de reais, se nós consideramos a simulação em 2012. Se nós atualizamos isso segundo a inflação, podemos chegar a 20 bilhões, mas a grande contribuição virá de uma faixa de patrimônio que incidirá sobre 997 pessoas. Olha que coisa importante que eu estou dizendo aqui, ou seja, menos de 1.000 pessoas contribuirá com 10 bilhões dos 14 bilhões. Eu tenho menos de 1.000 pessoas que darão para a saúde pública brasileira de 14 bi, 10 bilhões. Ou seja,
é de fato muito pouca gente concentrando patrimônio e são milhões de pessoas precisando desse recurso. Então é absolutamente justo, como é o IPTU progressivo, como é a tabela do imposto de renda, será a tributação sobre o patrimônio. Temos tido resistências, né, na Comissão de Seguridade Social, por incrível que pareça, nesta comissão. Já tivemos 2 batalhas políticas. Da primeira vez, o quórum foi derrubado por 1, né, apesar de que na votação nós tivemos maioria, mas o quórum caiu por 1 deputado. Quem pediu a verificação de quórum foi um deputado do PMDB. Na segunda, o DEM entrou pesadamente na comissão, o deputado Ronaldo Caiado e alguns outros, e acabaram aprovando uma audiência pública. O autor do projeto entrou com uma questão de ordem na mesa da Câmara e eu acredito que essa audiência pública será derrubada porque já estava encerrada a discussão e a audiência pública foi aprovada, então não cabe mais audiência pública. E a votação ficou marcada para o dia 6 de junho, ou seja, sem ser quarta agora, depois de amanhã, e na próxima quarta-feira, no início de junho. Então eu espero que até lá nós consigamos mobilizar as entidades, os conselhos de saúde e o setor de saúde para que nesta votação a gente aprove na comissão de mérito a taxação sobre grandes fortunas, porque daí ela vai para a Comissão de Finanças e Tributação e depois para a Comissão de Constituição e Justiça. E aí nós teremos plenário, porque é uma lei complementar, nós precisaremos votá-la ainda em plenário, ou seja, nós temos ainda um trajeto razoavelmente longo para que a gente possa ter essa aprovação consolidada na Câmara e ainda temos o Senado Federal, ou seja, teremos aí um longo trajeto, mas eu espero que a gente consiga andar rápido para aprovar essa tributação para a saúde pública brasileira. Bom, tem aqui uma primeira pergunta. Pedro Tourinho, Conselheiro Nacional de Saúde de Campinas, São Paulo. Deputada, parabéns pela iniciativa. Estivemos juntos construindo a Primavera da Saúde no ano passado. Em sua opinião, a regulamentação da emenda 29 ficou aquém do esperado? A que se atribui esse resultado? Olha, eu concordo com você, ela ficou aquém do esperado, porque nós poderíamos, de fato, ter aprovado os 10% do orçamento para a saúde, e não o que nós aprovamos. Mas o que foi importante na aprovação da emenda 29? Nós conseguimos finalmente dizer que a emenda 29, o dinheiro da saúde tem que se aplicar a ações e serviços de saúde, não pode mais comprar o uniforme da PM, não pode mais usar nem no Bolsa Família, nem no Cheque Cidadão, nem nenhum recurso que não seja ações e serviços de saúde. E, finalmente, nós determinamos aos estados, principalmente, que não cumpriram a emenda 29, à União, aos municípios que cumpram. Isso já evita desvio que, em si só, já aumenta os recursos para a saúde, né? O que nós não conseguimos foi atingir os 10%, que é uma necessidade que o Brasil tem de colocar esses recursos. Isso aí nós não conseguimos atingir esse resultado porque o governo não concordou naquele momento de determinar esses 10% e nós não conseguimos atingir a maioria que nós precisávamos naquele momento para esta vez. Estou aguardando aqui as outras perguntas que estão chegando. Chegou? Lá. Maria Antonieta, de Joinville, Santa Catarina. Como exatamente vai se definir quem tem ou não uma grande fortuna? Como a deputada chegou a esse número de que menos de 1.000 milionários pagarão 10 bilhões por ano? Não vai fazer falta para eles? Olha, esses números foram a partir de dados da Receita Federal e os dados de contribuintes do país. Não é? A Receita Federal tem os dados de renda e os dados de patrimônio. O patrimônio ele é declarado e ele é subestimado, inclusive. Por exemplo, hoje, se você tem uma casa que foi comprada há 20 anos, você continua declarando o valor de compra. O que significa que sua casa já foi valorizada e você continua declarando o valor de compra. Então, este patrimônio declarado, inclusive, ele é subestimado, mas você tem que declarar. Então, a Receita tem anualmente um patrimônio declarado de todas as pessoas. Então, a Receita nos forneceu os dados oficiais de todos os brasileiros. Então, os dados com os quais nós trabalhamos são dados oficiais da Receita Federal do Brasil. Então, não são dados arbitrários, nem dados
inventados, são dados oficiais do governo do Estado brasileiro. E os dados que nós estudamos sobre a fonte foram dados feitos em diversas simulações pelo IPEA a partir dos dados da Receita. Né? Não acredito que vai fazer falta os 10 milhões para esses milionários. Eu te daria, primeiro, porque a taxação individual é muito pequena. Na soma é que nós teremos um valor importante para a saúde. Né? Se eu conseguir dessa única fonte chegar a 15 ou 20 bilhões, é uma fonte super importante, porque é uma única fonte. Se eu imaginar que para a Copa do Mundo alguém compra para um jogo 4 ingressos e paga 1 milhão, sinceramente, se num ano essa pessoa puder dar 100 ou 150 mil reais para a saúde, eu não acho que vai fazer falta nenhuma para esse milionário. Augusto César de Ribeirão Preto pergunta se essa contribuição sobre grande fortuna não aumenta a carga tributária. Os ricaços não vão terminar repassando essa conta para o consumidor? Não, porque é uma conta sobre patrimônio. Ela não entra na cadeia produtiva de nenhum produto. É diferente, inclusive, da CPMF, é diferente do ICMS, é diferente de outros tributos que são tributos em cascata dentro da cadeia de produção. Nesse caso aqui, é um tributo sobre patrimônio, ele não tem nenhuma relação com a cadeia produtiva. É um tributo de fato focado no patrimônio que sai individualmente individualmente de pessoa física. Ele não tem nenhuma relação com a cadeia de produção e, portanto, ele não pode ser repassado ao consumidor. Luiz de Brasília, não tem sobrenome aqui. A Constituição prevê o imposto sobre grandes fortunas e não uma contribuição. Qual é a diferença? Mudar imposto para contribuição não pode ser depois questionado por inconstitucionalidade? Não, porque a Constituição ela permite duas possibilidades. O imposto sobre grandes fortunas, que é o imposto geral, que cai na conta única do governo, e o artigo 195 da Constituição, que permite a criação de contribuição para a Seguridade Social. Então, se eu tenho guarda-chuva sobre grandes fortunas para o imposto que é geral, eu associo isso com o artigo 195 da Constituição, que me permite criar contribuições para a Seguridade, e eu, portanto, posso criar contribuição sobre grandes fortunas direcionado para a Seguridade. Não há qualquer inconstitucionalidade nisso, e antes de fazer o relatório para o projeto, eu fiz a consulta sobre a constitucionalidade dessa contribuição e fui completamente liberada para essa aprovação. Vamos lá, tem outra pergunta? Estão chegando. E é bom dizer que em vários países do mundo todo essa taxação já existe e é uma contribuição importante, inclusive a faixa, em outros países inclusive é menor. Na França a faixa de início inclusive não chega a 4 milhões, ela se inicia inclusive que seria aqui 2 milhões de reais. Né? A gente está iniciando a partir de 4 milhões, a alíquota é bastante pequena, é muito pequena, ela vai cair na faixa de 0,04%. Angelita, do Rio de Janeiro. Deputada, parabéns, eu sou eleitora, muito obrigada, Angelita. Qual o risco desse recurso não ir efetivamente para a saúde, como aconteceu com a CPMF, ou do governo colocar esse e tirar outro sem aumentar o investimento na saúde na prática? Eu até expliquei no início aqui. Esse tributo, como ele é uma contribuição, ela é rubricada para a saúde, né? Como ele, na própria criação ele é assim. E como ele é um plus, ele não está no mínimo constitucional, quer dizer, você não pode entrar com ele de um lado e sair por outro, porque o mínimo constitucional tem que ser garantido pela emenda 29. E como essa contribuição é rubricada para a saúde, ela não pode ir para outro lugar. Você tem que cumprir o mínimo constitucional, porque no caso da CPMF, como o mínimo constitucional ele não existia regulamentado, então a CPMF entrava de um lado e outro tributo saía de outro. Neste caso, como eu tenho que cumprir o mínimo constitucional, então o mínimo constitucional tem que existir, e esta contribuição é específica para a saúde, como o plus, ela tem que entrar aqui, ela não pode ir para outro lugar. Que aí sim será inconstitucional o uso em qualquer outra destinação orçamentária que não a saúde. Vamos lá, é uma continuação da Angelita aqui.
Não. É Marcos de João Pessoa, na Paraíba. Com essa onda de privatização, não é arriscado que esse dinheiro extra vá parar nas OS da vida? Qual a sua opinião sobre as organizações sociais e sobre a privatização do SUS? Olha, um orçamento para a saúde, de fato, ele é da saúde. Risco de parar na OS existe? Existe. Porque se ele é um orçamento da saúde, aí ele não está definido, neste caso, do tributo, se ele é para atenção básica, se ele é para o hospital, ou se ele é para recursos humanos. Aí, no caso, ele é para a saúde e pode ir para qualquer programa dentro do Ministério, dos estados ou dos municípios. Aí, de fato, esse tributo não está definido. Eu sempre fui contra o mecanismo de gestão por OS. Todas as nossas oportunidades de voto sobre a OS, o PCdoB votou contrário, seja em câmaras municipais, Assembleia Legislativa, mesmo a empresa brasileira, por exemplo, de hospitais que foi votada no Congresso Nacional, que lá ela é capital público, orçamento público, nós votamos contrariamente, eu votei contrariamente, esse mecanismo de gestão, mas assim, o tributo, não, ali ele não diz para que tipo de programa da saúde ele vai. Então, o problema de resolver o OS aí não é pelo tributo, e sim por um debate sobre o modelo de gestão do SUS. Aí é uma outra luta, uma outra batalha que nós vamos ter que fazer. De fato, essa é uma batalha que nós vamos ter que estabelecer nos conselhos de saúde, no debate com o Ministério, no debate com os governos, e aí é uma outra luta. Aí, de fato, não é nesse projeto que nós vamos resolver isso. Pergunta 7, Zumira, de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Jandira, saiu na mídia que houve uma articulação da CNI com movimentos religiosos para barrar a votação da medida. Quando o projeto vai a voto, quais as chances de ser aprovado? É verdade, saiu mesmo na mídia. A CNI, de fato, fez um grande lobby desde o início na Comissão de Seguridade. A Confederação Nacional da Indústria foi pedir na comissão que o projeto sequer fosse colocado na pauta, mas o presidente da comissão colocou na pauta. Eles foram lá, fizeram um lobby explícito contra a votação do projeto, mas ele foi à pauta. A bancada evangélica que estava ali, os deputados evangélicos que estavam na comissão, de fato se retiraram para derrubar o fórum, mas eu acho até que por medo de que se votasse um outro projeto que lá estava, que tinha relação com a homofobia, mas também derrubaram o fórum, acabaram derrubando o fórum nesse projeto, e a chance dele ser aprovado eu acho que é grande, porque ali na comissão está assim, está meio a meio, mas, na minha opinião, tendendo à aprovação deste projeto. Até porque, no debate que a gente tem feito lá, nós já ganhamos mais deputados para a votação favorável para a taxação dos grandes fortunas. Mas eu acredito que o que vai garantir essa maioria é a presença de entidades, de conselheiros de saúde, muita mensagem para os deputados da comissão. Acho que vocês deviam fazer isso, mandar mensagem para os deputados de vocês, para os membros da Comissão de Seguridade, pedindo voto favorável, porque acho que aí as pessoas, os deputados, não terão coragem de votar contra essa taxação se vocês pressionarem o voto diretamente com cada membro da Comissão de Seguridade Social e Família. Entrem lá no site da Câmara, vejam os membros da comissão, mandem mensagem para cada deputado, que essa pressão, vocês não têm noção de como ela importa, de como ela pressiona, de como ela constrange o deputado na hora de votar. Cada mensagem de vocês, meu deputado, vote, é importante a taxação, o SUS precisa, o povo precisa desse voto, precisa de recursos, até porque todos os deputados ali falam do financiamento do SUS e na hora de votar sobre grandes fortunas, votam com os ricos contra a população que é SUS dependente. Eu acho que vocês devem dizer isso, ao votar pela população SUS dependente, pelo povo brasileiro, contra essa tentativa de elitizar o SUS. Quer dizer, a elite tem que contribuir. Quem tem patrimônio tem que dar dinheiro para o SUS. Então, se vocês fizerem isso, eu acho que a gente consolida essa maioria e aprova esse projeto. Pergunta 8, Paulo Navarro de Campinas, São Paulo. Está havendo uma mobilização de várias entidades e movimentos da saúde por um projeto de lei de iniciativa popular para estabelecer o investimento mínimo da União em 10% da receita corrente. Pode passar. Receita bruta. A senhora apoia esta medida? Eu não só apoio, como fui no lançamento desse projeto lá na sede da OAB Federal. Nós estamos colocando, inclusive, a nossa militância do partido e articulando com as entidades a mobilização em torno dessa iniciativa.
A CNBB está assumindo essa iniciativa, a OAB Federal, as entidades nacionais. Nós estamos ajudando a coletar assinaturas e não tem nenhum antagonismo. Inclusive, essa taxação de grandes fortunas é fonte dos 10%. Então, nós temos que ajudar a aprovar as grandes fortunas e ajudar a iniciativa popular pelos 2%. Acho que as duas iniciativas se somam, são sinérgicas e nós temos que reforçar as duas. Aline Costa, de São Paulo. Deputada, a senhora pertence à base do governo Dilma. A base vai votar unida pela contribuição social sobre grandes fortunas? Se não, quais são as divergências? Olha, na Comissão de Seguridade, o PMDB inicialmente teve posição contrária, mas o restante ali teve deputados de outros partidos da base que também se dividiram, porque ali a divisão foi um pouco assim, o lobby da CNI, alguns deputados evangélicos, que não sei se é mais pelo patrimônio da igreja ou medo do outro projeto que está na pauta, mas eu acredito que quando ele ficou claro ali que era patrimônio, que você tem que taxar pessoa física, porque pessoa jurídica não tem patrimônio em abstrato. O dono da pessoa jurídica é que declara o patrimônio, né? Então, por exemplo, alguns deputados do PMDB já vieram me declarar que são favoráveis ao projeto. Os próprios deputados da comissão do PSDB, depois do debate, depois de terem lido o projeto, já vieram me declarar que vão votar favoráveis. Então, os deputados da base estão assim, devagar vindo para o projeto, os deputados do PSDB vieram um pouco para o projeto, o DEM está lá resistindo, mas se a gente conseguir consolidar uma maioria, eu acredito que pelo menos a maioria da base votará com o projeto. Eu não sei se toda, porque o lobby da CNI está pesado ali e deve ganhar alguns deputados. Robson Vieira, de Patos, da Paraíba. A deputada concorda com os que dizem que a carga tributária brasileira é excessiva? É verdade que os pobres pagam mais que os ricos no Brasil? Olha, eu acho que algumas cadeias produtivas, de fato, têm uma tributação ainda elevada. Mas, olha, outro dia eu estava num debate sobre a taxação de grandes fortunas e o pessoal da Receita, do IPE e da OAB me disseram o seguinte, que mesmo que a gente retirasse todos os impostos, nós ainda teríamos preços elevados, porque a margem de lucro no Brasil ainda é muito alta. Ou seja, há uma ganância pela lucratividade no Brasil muito grande. Mesmo que eu tire toda a carga de impostos, a margem de lucro é muito alta. Então, é preciso também equilibrar um pouco essa ganância de que a lucratividade tem que ser excessiva. Então, é preciso também que haja um equilíbrio nessa questão. Então, eu acho, a gente às vezes luta por isenção de impostos em algumas cadeias de produção, para que haja uma maior competitividade, para que haja um equilíbrio em relação a produtos importados, para que haja um equilíbrio na disputa com multinacionais, maior equilíbrio na disputa de invasão de empresas estrangeiras aqui, aumentando inclusive a tributação de empresas internacionais aqui, o que é correto. Mas ele precisa também equilibrar essa ganância empresarial pela lucratividade e acho, inclusive, que a gente precisa trabalhar essa tributação em algumas áreas, em outras eu acho absolutamente equilibrado, né? Então, a gente não pode pensar que a carga tributária é excessiva em todas as áreas, acho que em algumas áreas sim. Em outras áreas, o que a gente tem é que taxar o produto importado, né? Ao invés de isentar os tributos nossos. Então, a gente não pode se generalizar essa excessividade de carga tributária e em algumas áreas tem que equilibrar taxando o produto importado para que ele não faça dumping e não tire a competitividade do produto nacional. Pergunta 11, Anderson Ferreira. A melhoria que tivemos nos hospitais administrados pelas OS, a senhora reconhece? A gestão privada é superior à gestão pública? Não, não acho. A questão é que a gestão pública ela precisa ser ágil, precisa valorizar os seus profissionais, porque o que faz a OS? A OS retira os encargos muitas vezes, ela paga aos profissionais um salário melhor do que paga a carreira pública, né?
mas ela também tem problemas gravíssimos. Muitas vezes se paga uma OS um dinheiro absurdo, sem controle social. Ela tem uma rotatividade profissional absurda, né? O profissional não tem carreira, não tem estabilidade, não veste a camisa, não tem uma relação com o serviço público adequada. A carreira pública ela é fundamental para você dar estabilidade, para você dar uma relação com o paciente e com o Estado que independa do governo, inclusive. O servidor público é um servidor do povo, não um servidor do governo. Né? Então eu preciso valorizar essa carreira, eu preciso dar salário adequado, eu preciso pagar encargo sim, porque a pessoa tem que ter sua aposentadoria, eu preciso dar direitos trabalhistas adequados, eu preciso estabelecer a valorização desse profissional. Então eu não posso dar um salário na OS ao servidor público. Eu preciso equilibrar isso. A terceirização ela é uma fuga do que deveria ser a carreira pública. E a falta do controle social, inclusive, sobre a OS, é um risco. É temerário para o recurso público, que é o tributo que todo o povo paga para ter um bom serviço que retorne para eles próprios. Né? Então, eu acabo que eu dou uma falsa competência. Eu não sei se vocês têm acompanhado o que as clínicas privadas têm feito nos pacientes. O que vai à denúncia na imprensa, às vezes, é o que acontece com o setor público. O heroísmo e os benefícios do setor público não chegam à mídia, chega a desgraça e o drama. Agora, a clínica privada que está matando todo dia, que paga mal também, que faz uma gestão temerária, essa muitas vezes não vai para a mídia, como essa clínica Santa Lúcia de Brasília, que já matou muita gente, que deixa morrer um monte de gente, que exige cheque calção, que nós acabamos de aprovar um projeto acabando com cheque calção, esses absurdos que pela ganância do lucro, se as pessoas são literalmente assassinadas por falta de assistência, esses dramas que são vividos em hospitais de plano de saúde e clínica privada, muitas vezes não vai para a imprensa. Então, não acho que a gestão privada está acima em competência da gestão pública de jeito nenhum. Érica Viana, de Campinas, São Paulo. Deputada, a senhora defenderia uma lei que cortasse o subsídio dado hoje aos usuários e empresas que pagam planos de saúde? Isso não é um jeito de reduzir recursos do SUS? Peraí, volta a pergunta, só para entender melhor. Volta aí, por favor. Deputada, a senhora defenderia uma lei que cortasse o subsídio dado hoje aos usuários e empresas que pagam planos de saúde? Eu não sei se você está perguntando sobre a questão do imposto de renda. Eu acho que hoje a educação tem um limite nessa dedução e a saúde não tem. Né? E, na verdade, isso é recurso público. Eu acho que o ideal era de que a gente não tivesse esse subsídio e que o setor público funcionasse bem. Né? E que a pessoa não precisasse ter a insegurança de pagar um plano de saúde ou um serviço privado. E a insegurança em relação à fila do SUS, ao mau atendimento, muitas vezes, que a pessoa é submetida, o mau acolhimento no SUS, que leva uma pessoa a pagar um plano de saúde. Então, acho que deveria, pelo menos agora, ter uma transição, né? Que o mesmo limite que se dá à educação pública no imposto de renda, se tivesse para a saúde também, porque, em última instância, é o Tesouro que arca com esse recurso, e isso é dinheiro público que falta, de fato, no SUS e que falta na educação pública. Né? E que acho que, como ideal, é que, de fato, o setor público não precisasse bancar o setor privado nem de educação nem de saúde. E eu queria aqui deixar algumas considerações finais aqui para vocês, porque o nosso tema aqui se esgotou. Né? Agradecer aqui ao blog Saúde Brasil, né, que tem dado uma enorme contribuição, tem feito vários debates temáticos, várias politizações em relação à saúde brasileira. Eu sou uma defensora do SUS. O Paulo Navarro tem conseguido construir essa possibilidade de debate. Eu sou uma defensora do SUS. A gente precisa, sem tirar os problemas, sem tirar os limites, sem tirar as dificuldades de gestão, os desvios, as corrupções que existem, é o seguinte: poxa, nós temos um sistema universal que, sinceramente, nenhum outro país tem com a população desse tamanho. Nós somos o país que mais realiza transplante no mundo, no sistema público. Nós temos reduzido a mortalidade materna. Eu acho que a gente tem feito coisas fantásticas dentro do SUS. Eu acho que a gente salva a vida de muita gente. Perde também, né, por falta de assistência. Ainda temos ainda um acesso limitado. Mas a gente precisa perseguir, né,
possibilidade de implantar plenamente o SUS, mas não é assim, tapando o sol com a peneira que a gente vai resolver. Acho que a gente tem que continuar apontando os nossos limites e dificuldades, inclusive na fiscalização e na regulação do privado, né, para que a gente possa superar, principalmente no tocante a uma coisa que se chama recursos humanos. Nós estamos precisando valorizar recursos humanos para não ter emergência sem gente qualificada, para não ter atenção básica sem gente para atender. Nós estamos precisando tratar uma coisa que se chama recursos humanos em saúde, porque computador não atende gente. Recursos humanos são insubstituíveis em saúde. Nós precisamos, de fato, cuidar desse tesouro que a gente cuidar, porque senão a gente não vai conseguir avançar. Nesse momento, inclusive, se discute uma medida provisória, que se chama Medida Provisória 568, que reduz a metade o recurso de profissional médico, de médico veterinário. Eu acho assim inconcebível que o governo brasileiro tenha encaminhado essa medida provisória. Eu, inclusive, tenho a esperança que o governo recue desse processo, aprove a gratificação das outras categorias dessa medida provisória, mas suprima, aceite negociar e tire esse equívoco. Eu acho que isso foi um grande equívoco do governo brasileiro. Nós precisamos suprimir essa parte. Eu espero que, de fato, a gente consiga retirar esse equívoco, esse erro, essa violência com os profissionais que tem nessa medida provisória, porque nós queremos que os médicos veterinários, os peritos, os servidores públicos venham para o SUS e não assim, despreze os concursos de serviço público, porque nós estamos precisando desses profissionais, a população precisa desses profissionais. Uma medida provisória dessa afasta os médicos, os profissionais do serviço público e do SUS, e nós não queremos isso. Então, é um apelo que eu faço, assim, através do blog Saúde Brasil, de que o governo brasileiro recue dessa posição na medida provisória, que a gente consiga aprovar a gratificação das outras categorias e elimine essa violência em relação aos profissionais médicos veterinários, médicos peritos e servidores, inclusive na questão da insalubridade e periculosidade, para que a gente possa aprovar o benefício das outras categorias e evite esse desastre em relação a esses profissionais na medida provisória 568, que amanhã já vão ter novas manifestações, vai ter dias nacionais em Brasília, e nós não queremos nem esse desgaste para o governo e nem esse prejuízo aos médicos e outros profissionais na medida provisória 568. Um grande abraço, boa noite e até amanhã nas nossas lutas e batalhas aí pela saúde pública.